Você já se perguntou se intrigas financeiras e maquinações pessoais podem derrubar uma corporação inteira? O episódio 20 revela um mistério. Você está pronto para descobrir. De manhã cedo, James estava sentado em seu escritório. O rosto tenso, mas o olhar permanecia firme. Ele ligou para Tom com a voz direta e decidida. Preciso que encontre um advogado. Alguém capaz de lidar com a questão do contrato da hidrelétrica com John. Sem esperar resposta, James desligou e escreveu algumas anotações rápidas num post-it antes de sair do escritório. Deixando para trás os números que estavam abalando toda a empresa, James parou o carro em uma floricultura à beira da estrada. Escolheu um buquê de rosas vermelhas, colocou junto uma caixinha de presente com um lenço bordado à mão e alguns bombons de chocolate que Jep gostava. Ele sabia que Jep não ligava para coisas materiais, mas acreditava que a atenção aos detalhes era essencial no amor. Chegando à casa de Jep, viu o portão fechado, o quintal vazio. Não havia ninguém em casa. Ao ver os pés de hortaliças com folhas secas e as galinhas ciscando ao redor do galinheiro, James não pensou duas vezes. Arregaçou as mangas e começou a cuidar da horta. Regou cada canteiro com baldes d'água, alimentou as galinhas e varreu o quintal coberto de folhas. No meio do trabalho, ele recebeu uma ligação confirmando o encontro com o advogado Ra. Com pressa, James deixou o buquê, a caixa de presente e um bilhete manuscrito na frente da casa. Cheguei depois de você. Mas meu sentimento nunca chegou tarde. Em seguida entrou no carro e foi até o local do encontro. À tarde, no café de madeira já conhecido, James se encontrou com o advogado Ra. Após os cumprimentos formais, ele espalhou sobre a mesa todos os documentos relacionados ao projeto da hidrelétrica. Contratos, e-mails, atas de reunião. Falou de forma direta. John violou o contrato. O resultado foi que centenas de operários ficaram sem salário e a empresa sofreu um prejuízo de dezenas de bilhões. Quero processar e quero ganhar. O futuro da minha empresa está por um fio, disse James, a voz calma, mas carregada de cansaço. Preciso que você vença esse processo. Honorários, 200 milhões de dom. Anteciparei 50. O advogado Ra olhou para James com seriedade. Empurrou o envelope de volta e respondeu com firmeza e serenidade. Não preciso do adiantamento. Aceito o caso não pelo dinheiro, mas porque você está defendendo os direitos de centenas de trabalhadores pobres. James ficou em silêncio por alguns instantes e então assentiu com a cabeça, o coração tomado por uma profunda gratidão. Em meio à tempestade financeira, ele ainda podia contar com pessoas que estavam ao seu lado, não por interesse, mas por acreditar nele. E isso era o que o mantinha de pé, mesmo quando o caminho à frente ainda era feito só de incertezas e provações. Assim que o sol começou a despontar no horizonte, Jep já caminhava em silêncio pela trilha de terra batida, carregando um cesto às costas. Cada passo seu era reflexo de um hábito antigo, parte de uma vida que ela jamais abandonara. A plantação de abóbora se estendia sob o orvalho da manhã, folhas viçosas e frutos maduros, pesados nas mãos. Mesmo com uma vida incerta, mesmo com sentimentos ainda entrelaçados de saudade e dúvidas, ela se agarrava à terra, às plantas, como quem se agarra a uma razão de viver. Sentada no meio da roça, colhia com destreza, parando vez ou outra para enxugar o suor com a manga da blusa. O olhar dela se perdia ao longe, como se carregasse palavras que jamais seriam ditas. Quando terminou, levou o cesto até a feira da vila, arrumou as abóboras num cantinho à beira da estrada e pendurou uma plaquinha feita à mão. Abóbora verde orgânica 10 mil a 15 mil dongos cagários. Não chamava os clientes, não insistia. Apenas sentava ali em silêncio, oferecendo um sorriso discreto a quem se aproximasse. No rosto conhecido se aproximou. Era o Sr. Kim. Ele não falou de imediato, apenas ficou parado por alguns instantes. Depois soltou a voz rouca. Você continua a mesma, Dee. Sempre vivendo nesse silêncio. Mas preciso dizer, é melhor se afastar do James. Deep levantou o olhar, surpresa. Por que, senhor? O velho baixou os olhos para as abóboras, sem encará-la. Às vezes, até os bons se perdem quando entram demais num mundo que não foi feito para eles. Eu sei que você confia nele, mas às vezes, recuar é a única forma de se proteger. Sem esperar a resposta, ele foi embora, deixando um vazio inquietante no ar. Deep não entendeu tudo, mas algo dentro dela se remexia em alerta. Há algum tempo depois, uma voz familiar ecoou pela feira. Minnie, o cantor ambulante que ela conhecera, se aproximava.
Trazia no rosto um brilho leve, mas nos olhos ainda morava a melancolia. Sentou-se ao lado de Deep e logo notou uma caixinha vermelha embrulhada com cuidado. Dia dos namorados, é? Foi o James quem te deu. Deep assentiu suavemente. Min ficou em silêncio por alguns segundos, então falou com sinceridade, quase como um desabafo. Ontem liguei pro meu irmão. Aceitei voltar para casa e assumi a empresa. Deep ficou surpresa, imóvel. Min a olhou com olhos intensos e comovidos. Pensei que viver de música nas ruas era o bastante, mas entendi que, sem base, sem responsabilidade, a gente não segura nada. Voltei não por pressão da família, voltei porque quero estar do seu lado. Não como alguém que só passa pela sua vida. Deep abaixou a cabeça, o coração apertado. Entre homens que vinham e iam, entre conselhos enigmáticos e preocupações que ela não sabia nomear, Deep já não sabia em quem confiar. Não sabia qual era o caminho certo. Mas uma coisa era clara. Seu coração ainda se voltava para uma pessoa mesmo que ele estivesse sendo lentamente envolvido por perguntas sem resposta. Naquela manhã, o clima no pátio da empresa CI estava estranhamente caótico. Dezenas de operários se aglomeravam na entrada, bloqueando a passagem. Todos com rostos cansados, tensos. Alguns estavam furiosos, outros levavam os filhos pequenos no colo, e havia quem segurava petições e contas de água em atraso. Depois de 3 meses sem receber salário, eles simplesmente não podiam mais esperar. Um operário mais velho se pronunciou, com a voz embargada de indignação. A gente não quer causar confusão, mas 3 meses sem salário, agora até a água cortaram, como é que a gente vai viver? Murmúrios começaram a se espalhar. Outro trabalhador completou, se isso não for resolvido, vamos chamar a imprensa. Nesse exato momento, um carro parou diante do portão da empresa. James desceu do veículo, a camisa amarrotada, o rosto abatido pelas noites sem dormir. Ele olhou para a multidão sem desviar o olhar, sem rodeios. Caminhou firme até a frente, levantou a mão pedindo silêncio. Pessoal, eu sei que todos estão revoltados. Entendo perfeitamente, disse James, em voz alta, clara e serena. O projeto da hidrelétrica foi interrompido de repente porque o investidor principal retirou os fundos, o que colocou a empresa numa situação crítica. Mas eu me comprometo em até 3 dias. Todos os salários serão pagos. Se eu não cumprir, assumo total responsabilidade legal. O clima ficou momentaneamente mais calmo. Os olhares desconfiados se transformaram em silêncio. Alguém suspirou, outro assentiu com a cabeça. Ninguém mais protestou. James se curvou em agradecimento e entrou na empresa. O portão de ferro se fechou atrás dele, separando de um lado o caos, do outro o peso de quem carrega tudo nas costas. Ele entrou na sala de reuniões, onde seu irmão, o vice-diretor, já o aguardava. Sem perder tempo com cumprimentos, James se sentou e falou com urgência. A situação piorou. Preciso da sua ajuda agora. O irmão ouviu em silêncio e depois perguntou, qual é o plano? James o encarou. Vamos espalhar que estou internado, estado grave. Isso vai fazer o John pensar que estou enfraquecido, desestabilizado. Ele vai se revelar. O irmão hesitou. Uma notícia falsa pode sair pela culatra. James apenas sorriu de leve, com um olhar cansado, mas firme. Não temos outra escolha. Se não jogarmos com o psicológico, ele vai continuar se escondendo e a empresa vai morrer aos poucos. Naquela sala de reuniões, não se discutiam mais contratos ou estratégias, era uma batalha pela sobrevivência. E James, mesmo carregando o mundo nas costas, escolheu o caminho mais arriscado para salvar a todos. Logo de manhã cedo, Deep já estava com o lenço na cabeça e o casaco no corpo, apressada em direção ao centro da cidade. Ela não conseguiu pregar o olho a noite inteira, o coração apertado desde que ouviu boatos de que James havia sido internado. Sem hesitar, foi direto até a marcenaria procurar Tuan, na esperança de conseguir uma explicação clara. Ao vê-lo inspecionando materiais, ela se aproximou rapidamente, com a voz aflita. Tuan, você sabe como James está? Disseram que ele foi parar no hospital. Tuan se assustou por um instante, mas não escondeu nada. Ele está no quarto 7, Alex Kenzie, no hospital da cidade. Não sei muitos detalhes. Só ouvi dizer que foi exaustão. Vai lá ver com seus próprios olhos. Sem perder um segundo, Deep saiu correndo como o vento. O coração acelerado, o peito apertado de preocupação. Quando chegou ao hospital, empurrou a porta com cuidado e viu James deitado na cama, pálido como lençol. Aproximou-se e sentou-se devagar à beira da cama, os olhos marejados. Você nunca me conta nada, né?
sussurrou, segurando suavemente a mão fria dele. James continuava de olhos fechados, em silêncio, como se dormisse profundamente. Depois de alguns minutos, Deep se levantou e saiu em silêncio, com o coração pesado de dor. Pouco depois, a porta se abriu novamente. Dessa vez era John, o mesmo que havia levado a empresa CI ao colapso. Ele entrou sem cerimônia, puxou uma cadeira e se sentou ao lado de James. Fingir que está doente, esperto da sua parte. Mas isso não vai durar. Eu tirei meu dinheiro, os operários estão revoltados e nem advogado vai te salvar. Tudo o que você construiu, eu vou destruir pedacinho por pedacinho. Ele sorriu com desprezo. Tirou um cigarro do bolso, sem acender. Fez um gesto de vitória e saiu da sala sem saber que logo atrás do relógio na parede, uma pequena câmera havia gravado cada palavra. Nesse exato momento, Deep voltou com uma sacola e um potinho de mingau quente. Colocou-o sobre a mesinha e, ao se virar, viu James sentado piscando com um olhar travesso. Ela ficou em choque por alguns segundos e depois arregalou os olhos. Você... tá bem? Já estava acordado esse tempo todo? Então, era tudo fingimento? Antes que James respondesse, ela pegou o travesseiro e jogou nele, enquanto xingava sem parar. Você quase me matou do coração. Acha que fingir doença é brincadeira? Mas suas mãos continuavam mexendo no mingau, soprando para esfriar, e então ofereceu a ele com carinho. James sorriu, aceitou acolher e olhou para ela com uma doçura rara. Ela não estava realmente brava. Estava aliviada por ele estar bem. E mais que isso, naquele plano arriscado, James havia confiado nela o suficiente para dividir a parte mais crucial de tudo. Depois da farsa da doença ter sido descoberta, junto com uma chuva de almofadadas carinhosas da Dieppe, James acabou sendo perdoado mais facilmente do que esperava. Dieppe já não estava mais brava. O que restava era um olhar cheio de ternura e as bochechas coradas pela preocupação acumulada nos últimos dias. Depois de terminar o mingau quente, James vestiu o casaco, se levantou e disse: Vamos, quero te levar para casa. Antes que ela pudesse reagir, ele já a tinha colocado nas costas, exatamente como fazia todas as vezes que ela ficava emburrada. No caminho de volta, a brisa fresca soprava por entre as árvores, e Dia, sorrindo, deu leves tapinhas no ombro dele. Agora que já terminou de fingir que tá doente, vai fingir que é bonzinho também? James riu baixo, com a voz grave e quente. Não tô fingindo não, esse bonzinho aqui vai te contar toda a verdade hoje. Ao chegarem em casa, James a colocou gentilmente no degrau da varanda e sentou-se ao lado dela, onde o cheiro de mato se misturava com o restinho do aroma de chá da manhã. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, depois começou a falar. O projeto da hidrelétrica estava avaliado em 10 bilhões. Mas depois que o John tirou o investimento, a empresa não só ficou com um rombo de 5 bilhões, como ainda tem mais 3 bilhões em salários atrasados para os trabalhadores. Se eu não conseguir levantar 8 bilhões nos próximos dias, tudo vai ruir. Deep ficou paralisada. Já suspeitava que a situação era difícil, mas não imaginava que estivesse tão crítica. Ela olhou para James e viu nos olhos dele um cansaço profundo, escondido atrás de algo ainda mais forte, uma determinação inabalável. Ele continuou. Eu sei que você e o Tuan têm uma reserva da marcenaria e da construção. Se você me emprestar, eu vou usar isso como a última cartada. Prometo que vou devolver até o último centavo. Se não conseguir, eu assumo toda a responsabilidade. Deep não respondeu de imediato. Apenas o encarou por um longo tempo e então se encostou suavemente no ombro dele. Eu confio em você, mas desta vez, você não pode esconder mais nada de mim. James assentiu, apertando levemente a mão dela. Nos olhos dele brilhou um alívio discreto depois de tanto tempo enfrentando tudo sozinho. Na hora de ir embora, James olhou para Deep mais uma vez, o olhar carregado de preocupação. Sabia que o perigo ainda rondava, especialmente com John observando cada movimento nas sombras. Antes de entrar no carro, falou em voz baixa: Te ligo quando chegar. E se acontecer qualquer coisa, promete que nunca vai abrir a porta para estranhos. Deep não disse nada, apenas assentiu com a cabeça, mas por dentro, uma inquietação estranha começava a tomar conta. Trước kia, Diệp từng phải vật lộn với sự chà đạp của định kiến và sự tàn nhẫn của những người xung quanh. Bị đuổi khỏi nhà chồng cũ,
bị hiểu lầm là người ăn cắp quyền sổ đất đai. Cô đã sống lạc lõng giữa cảnh đời gian truân. Nhưng hôm nay, thay vì cảm thấy bất lực, Diệp lại quyết tâm tìm lại giá trị bản thân qua công việc mới tại một xưởng gỗ lớn. Ngày hôm nay của tôi đã tốt hơn nhiều, cô tự nhủ khi bước vào xưởng, dù công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác. Nhưng với lòng kiên trì và nghị lực phi thường, Diệp quyết tâm cho mọi thứ đều có ý nghĩa. Trong phần khoan của xưởng gỗ, tiếng máy móc ồn ào xen lẫn tiếng nói râm ran của công nhân tạo nên một không gian bận rộn. Một người quản lý trẻ tuổi